Olá, estamos aqui para mais uma leitura do livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, O Poder da Consciência sobre a Matéria e os Milagres. E eu sou Olívia Antônio, que leio para vocês. Hoje nós vamos ler o projeto Genoma Humano. Agora que o DNA havia atingido o status de superestrela da ciência, o desafio seguinte era criar um catálogo de todas as estrelas genéticas no firmamento humano. Iniciou-se então em 1980 o projeto Genoma Humano, um esforço científico global para classificar todos os genes de nossa composição orgânica. Tratava-se de um projeto ambicioso e de grandes proporções. Convencionou-se que o corpo precisava de um gene modelo para cada uma das 100 mil proteínas que compõem nosso corpo e também de mais 20 mil genes reguladores para orquestrar a atividade de codificação das proteínas. Os cientistas concluíram que o genoma humano deveria conter um mínimo de 120 mil genes entre nossos 23 pares de cromossomos. Mas não era só isso. Parecia que os cientistas estavam no meio de uma piada cósmica. O tipo daquela que acontece sempre que alguém acha que descobriu os segredos do universo. Imagina o impacto que Nicolau Copérnico causou ao anunciar em 1543 que a Terra não era o centro do universo, como pensavam os cientistas teólogos da época. O fato de que era a Terra quem gravitava ao redor do Sol e de que nem mesmo o Sol era o centro do universo, colocaram em xeque os ensinamentos da Igreja. As descobertas de Copérnico deram início à revolução científica ao desafiar o conceito de infalibilidade, entre aspas, da Igreja e fizeram com que a ciência a substituísse como fonte de conhecimento e de descoberta dos mistérios do universo. Os geneticistas também tiveram um grande choque ao descobrir que, ao contrário de sua estimativa de 120 mil genes, o genoma humano tem apenas 25 mil. Penise 2003A, 2003B, 2003A, 2003B, Person 2003, Goodman 2003. Mais de 80% do que presumia ser DNA simplesmente não existe. A falta desses genes causou mais impacto do que se poderia supor. O conceito de gene e proteína únicos era o princípio básico do determinismo genético. Com isso, o projeto Genoma Humano veio abaixo e todos os nossos conceitos sobre o funcionamento básico da vida tiveram que ser revistos. Não era mais possível continuar acreditando que a engenharia genética iria resolver todos os dilemas biológicos. Não há genes suficientes para compor um quadro tão complexo quanto a vida ou as doenças humanas. Aqui tem uma figura onde ele mostra o DNA e o RNA e virando proteína. O dogma central, também chamado de supremacia do DNA, define o fluxo de informações nos organismos biológicos. Como indicam as setas, o fluxo segue em uma única direção do DNA para o RNA e depois para a proteína. O DNA representa a memória de longo prazo da célula, que é passada. O RNA, que é passada de geração em geração. O RNA, uma cópia mais instável da molécula de DNA, é a memória ativa utilizada pela célula como modelo físico para a síntese das proteínas. As proteínas são os tijolos moleculares que compõem a estrutura e o comportamento das células. O DNA é considerado a fonte, entre aspas, que controla as características das proteínas das células. Daí o processo de supremacia, ou seja, de que é ele a causa primária, entre aspas, de todo o processo. Pode até parecer coisa do estúdio da Disney, o galo Chicken Little anunciando aos berros que o céu está desmoronando e Chicken Big, o galo maior, ajudando a espalhar a notícia. David Baltimore, micromanipulador, leva uma micropipeta até a célula e a insere no interior do citoplasma. Aplicando uma leve sucção, o núcleo é aspirado para dentro da pipeta, que é então retirada do interior do citoplasma.
Encontra-se então em nossas mãos o objeto do sacrifício da célula, entre aspas, seu cérebro. Mas espere, ela ainda está se movendo. Não pode ser, a célula ainda está viva? O ferimento se fecha e, assim como um recipiente após uma cirurgia, a célula começa a se recuperar. Algum tempo depois já está de pé, entre parênteses, sobre seus pseudópolis, fecha parênteses, fugindo do campo do microscópio e esperando nunca mais ver um cientista em sua vida. Muitas células sobrevivem 2 ou 3 meses sem seus genes após esta enucleação, retirada do núcleo. E ao contrário do que se imagina, não passam a viver como autômatos, sem vontade própria. Continuam a ingerir e metabolizar alimentos, mantêm todas as operações de seu sistema fisiológico, respiração, digestão, excreção, mobilidade, etc. Comunicam-se com outras células e respondem normalmente aos estímulos de crescimento e proteção que recebem do ambiente. Mas, claro, há efeitos colaterais. Sem os genes, as células não podem mais se dividir ou repor as proteínas que perdem com o desgaste normal do citoplasma. E essa impossibilidade de reposição de proteínas citoplásmicas gera disfunções mecânicas que acabam resultando em sua morte. O objetivo dessa experiência é verificar se o conceito de que o núcleo é o cérebro, entre aspas, da célula tem vitalidade. Se ela tivesse morrido imediatamente após a enucleação, a teoria estaria correta. Mas os resultados são muito claros. Células enucleadas mantêm seu complexo e coordenado comportamento de manutenção da vida, o que nos leva a concluir que seu cérebro ainda está intacto e em pleno funcionamento. Mas o fato de as células enucleadas manterem as funções biológicas, apesar da ausência de genes, não é uma descoberta nova. 100 anos atrás, os embriologistas já removiam os núcleos das células de ovos e mostravam que uma única célula conseguia se desenvolver até o estágio da blástula, desenvolvimento embrionário de seres de 40 ou mais células. Hoje, as células enucleadas são utilizadas na indústria em camadas de células alimentadoras para a cultura de vírus de vacinas. Bem, mas se o seu núcleo e seus genes não são o cérebro de uma célula, qual a verdadeira contribuição do DNA para a vida celular? Células enucleadas não morrem porque perdem o cérebro, e sim a capacidade de reprodução. Sem essa habilidade, não conseguem mais repor proteínas ou mesmo se dividir para criar réplicas de si mesmas. Então, pode-se concluir que o núcleo não é o cérebro da célula, mas sim sua gônada. Confundir órgãos sexuais com o cérebro é até um erro aceitável, já que a ciência sempre adotou um comportamento patriarcal. Como machos são normalmente acusados de pensar com suas gônadas, não é de se surpreender que os cientistas tenham confundido o núcleo das células com o cérebro. Epigenética. A nova ciência nos permite resgatar o controle sobre nossa vida. Os teóricos que defendem a tese de que os genes comandam o nosso destino parecem ignorar as experiências sobre as células anucleadas realizadas há mais de 100 anos, mas não podem ignorar as novas pesquisas que também mostram que eles estão enganados. Enquanto o projeto Genoma Humano figurava em todas as manchetes, um grupo de cientistas iniciava uma nova e revolucionária campo da biologia chamada epigenética. A ciência da epigenética, que significa literalmente, abre aspas, controle sobre a genética, fecha aspas, modificou completamente os conceitos científicos sobre a vida. Isso em 2004. Bray e Silverman, 2004. Na última década, as pesquisas epigenéticas estabeleceram que os padrões de DNA passados por meio de genes não são definitivos, isto é, os genes não comandam nosso destino. Influências ambientais como nutrição, estresse e emoções podem influenciar os genes, ainda que não causem modificações em sua estrutura. Os epigenetistas já descobriram que essas modificações podem ser passadas para gerações futuras da mesma maneira que o padrão de DNA é passado pela dupla espiral.
Não há dúvida de que as descobertas epigenéticas deixaram para trás as descobertas genéticas. Desde a década de 1940, os biólogos vêm isolando o DNA do núcleo das células para estudar os mecanismos genéticos. Nesse processo de abrir a membrana do núcleo, retirar e remover os cromossomos, compostos pela metade de DNA e metade de proteínas reguladoras, em sua ânsia de estudar o DNA, jogavam fora as proteínas. Na verdade, estavam jogando fora o bebê junto com a placenta. Hoje, esse bebê está sendo resgatado com o estudo das proteínas dos cromossomos, que desempenham um papel tão crucial na hereditariedade quanto o DNA. O DNA forma o centro do cromossomo e as proteínas formam um revestimento ao seu redor. Enquanto os genes estão cobertos, porém, sua informação não pode ser lida. Imagine que seu braço é o DNA responsável pela característica de seus olhos azuis e que ele é recoberto por uma camada de proteínas reguladoras que o protegem como a manga de uma camisa, impedindo que suas informações sejam acessadas. Eu vou parar por aqui, porque não vai dar para terminar este capítulo. E a gente então continua amanhã. Fiquem bem, aproveitem essa leitura. Todo conhecimento é importante e mesmo que você não aproveite agora, você pode guardá-lo e um dia ele vai ser útil com certeza, tá bom? Do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize. Até amanhã.